Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de maio, sábado. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. Para os evangelhos e na palavra de Deus, a Bíblia nos diz que olhar para trás não é saudável. Olhar para trás é pecaminoso. Existem muitas passagens que mostram isso, que olhar para trás é ficar apegado ao passado, é paralisar no tempo, é estagnar a própria vida. Jesus, em outra passagem, havia dito: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. E a esposa de Ló, quando olhou para trás, na fuga de Sodoma, virou uma estátua de sal e morreu. Olhar para trás é apego, olhar para trás é falta de fé, é duvidar. E quem duvida nunca alcança. Então Pedro olhou para trás. Pedro, ao invés de seguir Jesus, quer seguir os seus passos, quer seguir o seu passado. E isso não é possível. Então Jesus observou aquele gesto de Pedro de dúvida, de desconfiança, de olhar para trás. Então Pedro perguntou: Senhor, o que vai acontecer com este? Jesus observa a interrogação de Pedro, que quer investigar a vida do evangelista João, o discípulo amado. Para o Evangelho de São João, o discípulo amado é ele mesmo, João Evangelista, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, o que esteve aos pés da cruz, aquele que escreveu o Apocalipse de São João. E com ciúmes, Pedro quer saber qual será o fim de João, como será a sua morte. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Jesus é muito claro. Não cabe a Pedro saber a vida de ninguém. Não cabe a Pedro investigar a vida de ninguém, saber o futuro de ninguém. A Bíblia não permite a ninguém saber o futuro de ninguém. É um grande pecado, é uma grande falta de fé e de amor querer investigar o outro, saber o futuro do outro. Deus não deu essa autoridade para ninguém. E Jesus disse: quanto a você, Pedro, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que ele não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria. Disse apenas que se eu quero que ele permaneça até o fim, o que te importa? Este é uma cena clássica do que pode acontecer na vida das pessoas ciumentas, possessivas e dominantes. Pedro é esta figura que tem ciúmes, que duvida, que quer dominar o Jesus Cristo, que quer saber tudo que Jesus vai fazer, com quem ele vai fazer, como ele vai fazer. Não cabe a nós investigar Jesus, fazer perguntas para Jesus. A nós só cabe o seguimento. Seguir em frente, olhando com os olhos fixos em Jesus. Fixemos os nossos olhos nele. Não nos deixemos nos distrair por nada e nem ninguém. Não olhemos para trás, mas sigamos em frente. Ele é a nossa luz, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz. E o ciumento vê coisas que não existem. O ciumento vê coisas que estão só na sua imaginação. Pedro espalhou uma fofoca entre os discípulos dizendo que João não morreria. E Jesus não disse isso. Somente disse: se eu quiser que ele fique até o fim, que te importa? Você não tem nada com isso. E João
termina o Evangelho de hoje dizendo: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. O Evangelho de João terminou, convidando a todos nós a sermos discípulos de Jesus, testemunhas de Jesus, e dizendo que Jesus realizou e realiza infinitas coisas, e que o Evangelho foi escrito para dar um testemunho e provocar em nós a fé. Tenhamos fé, confiança, sigamos firmes no seguimento de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.